Eu vou decorrer um pouquinho sobre a BNCC, para entrar nessa questão escolar especificamente, entre o que nós vivemos anteriormente a essa escola do século XX, ou escola que desenvolve no século XVIII, XIX e XX, e uma possibilidade de uma escola que se começa a projetar no século XX e que vai ganhar características no século XXI e vai se transformar, espero eu, na escola contemporânea, né? Uma escola que a gente vai ver transformações. A primeira transformação que eu vejo quando eu falo de uma escola de século XX para século XXI é exatamente essa transformação que a gente vai olhar a criança no centro do processo e uma criança integral. Então, quando a gente fala que a criança não pode ficar sentada na sala de aula escutando palavras, muitas vezes sem sentido, sem colocar toda a sua corporeidade nas ações, eu estou entendendo que essa é uma escola antiga, uma escola do século XX, da qual inclusive eu fui aluno e eu entendo dela desde o ponto de vista de ser aluno e do ponto de vista de ser professor. E a escola do século XXI é aquela que coloca a criança no centro do processo, uma criança integral, que ela vai aprender de diversas formas, inclusive, e uma das mais importantes, se movendo. Então o movimento ela passa a ser integrado a essa escola, e a escola, portanto, vai ter que pensar o movimento em todas as suas dimensões nos seus processos. Tá? Eu digo que o movimento vai ter que ser, na escola do século XXI, um valor, muito mais do que uma disciplina ou um componente curricular. O que significa a escola ser um valor? Um valor para a escola não apenas disciplina, porque ela tem que ser sistêmica. O movimento em todas as áreas devem cuidar desse corpo e movimento das crianças. Uma única disciplina que cuida do corpo e movimento seria estéril para entender toda a dimensão de que a criança aprende através do seu movimento. Então, uma disciplina apenas, como é a atual, né, que eu digo a escola do século XX, a educação física é essa disciplina que ela vai cuidar das questões corporais, mas apenas numa dimensão do fazer, porque quando a educação física, um professor começa a colocar uma dimensão de determinada compreensão, os próprios alunos se levantam e falam: professor, a gente já fica horas e horas escutando os professores das outras disciplinas, nós vamos ter que escutar também aqui na educação física. Então, quando a gente abre a ideia de que o movimento é um valor na escola, que ele é pensado da entrada da criança na escola, nos processos do recreio, nas aulas de outras disciplinas, que ele se movimenta para aprender, na hora que ele para o recreio, como é que se organiza o movimento da criança. E nessa escola também tem um componente curricular que estuda o compreender e fazer as questões motoras, no caso da educação física, ou algumas escolas já chamando corpo e movimento, a gente tem uma outra possibilidade de trabalhar com a criança as questões motoras. A BNCC nos traz um pouco dessa escola do século XXI, quando ela abre a possibilidade para o trabalho em competência. Então, quando a gente vai fazer o trabalho por competência, né, a ideia de que competência é a mobilização, né, as próprias palavras da BNCC, né, aspas, a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, quando a gente entra na questão das competências, nós estamos trabalhando com a criança no mundo real. Então, a criança é o centro do processo, trabalhando no mundo real para resolver problemas complexos advindos daí. Em educação física, a BNCC traz para a gente que nós temos que trabalhar com as práticas corporais e produzidas ao longo da história. Então, abre um leque de possibilidade para que a gente possa trabalhar uma questão histórica desse corpo humano em movimento. E um dos 3 elementos fundamentais, né, que são comuns às práticas corporais que propõe a BNCC é exatamente o movimento corporal. Então, o movimento é a essência da educação física, que por ende está sendo chamada nessa nova escola, algumas escolas já estão adotando corpo e movimento. Então, nesse componente curricular corpo e movimento,
a gente vai tratar dessas práticas corporais e, de acordo com a BNCC, a gente deveria tratar essas práticas corporais para resolver problemas complexos, demandas complexas da vida cotidiana, do mundo e da vida real. Porém, há um pequeno lapso na BNCC que ela retira das práticas corporais a ideia de que o movimento acontece, nós deveríamos ter a responsabilidade também de que o movimento acontece na vida cotidiana como um instrumento, um movimento instrumental, e retira dizendo que a gente deveria apenas fazer as práticas corporais no movimento de tempo livre. Ela entra em choque com a própria BNCC, né, quando a gente fala do trabalho por competência, que o trabalho de competência é para a vida real, e para a vida real também tem a questão instrumental. Eu vou fazer uma comparação, né, com a linguagem, que nós, quando aprendemos o processo de alfabetização, a leitura e a escrita em língua portuguesa, nós temos que levar essa aprendizagem para todas as dimensões da nossa vida. Eu não consigo entender que em língua portuguesa nós vamos usar o nosso conhecimento apenas para usufruir do nosso tempo livre a uma boa leitura. Algum opta por ler clássicos da literatura, outros optam por ler romances, outro opta por ler poesias. Então a gente, no tempo livre, a gente desfrutaria da leitura como um momento de prazer e autossatisfação. E que quando nós estivéssemos em outras dimensões da vida, em relações instrumentais com a língua, não seria do âmbito do ensino da língua portuguesa. Então eu vou fazer uma ligação com o guia de atividade física da população brasileira, né, para falar que nos domínios da vida nós sim temos o tempo livre, tá, que está contemplado na BNCC pela educação física, mas que não estão os outros 3 elementos desse domínio da vida, né, que no guia brasileiro é chamado de deslocamentos, trabalho ou estudo ou tarefas domésticas. Voltando para o caso da língua portuguesa, no tempo livre, né, como eu falei, o momento de autossatisfação, eu pego uma leitura qualquer que vai me dar prazer. Mas no deslocamento, quando eu estou me deslocando para o meu trabalho, né, eu vou pegar um ônibus, eu tenho que ler. Há um caráter instrumental nessa atividade, e eu não posso descartar da importância da aprendizagem da língua portuguesa para que eu possa, né, tomar o ônibus e me deslocar até o meu trabalho de uma maneira tranquila, segura, sem me perder e por aí vai. Também não posso entender que não é do âmbito da leitura escrita relacionada à aprendizagem da língua portuguesa que eu vá fazer algum relatório ou algo instrumental para o meu trabalho, que eu vá fazer uso da língua que eu aprendi em língua portuguesa. Ou das minhas tarefas domésticas, eu entro numa página, num livro, para pegar uma receita e fazer um alimento qualquer na minha tarefa doméstica. Portanto, eu não entendo que a língua portuguesa tenha que apenas lidar com o tempo livre de autossatisfação e esquecer a parte instrumental. Então, por consequência, a educação física, ou corpo e movimento, ela deveria também lidar nesses 4 domínios da vida cotidiana. Então as questões complexas apareceriam no tempo livre, nos deslocamentos, no trabalho ou no estudo e nas tarefas domésticas. Dessa forma, eu entendo que os programas de educação física devem contemplar que as pessoas sim tenham que ter no seu tempo livre um acesso e um saber fazer, um usufruir, um fruir de atividades corporais, das práticas corporais, que ela possa, passado pelo período de educação física, que ela experimentou, que ela conheceu e conhecer nas suas várias dimensões, que ela pode depois, na sua vida adulta, fazer esses movimentos, ter relação com esse movimento, tá, de autossatisfação, que ela sente prazer em fazer algum tipo de prática corporal. Mas também a gente tem que entender que os deslocamentos que nós fazemos, essa parte motora é instrumental, mas extremamente importante. Nós temos várias dimensões relacionadas com esse deslocamento. Nós temos pessoas que se deslocam, por exemplo, para o seu trabalho em bicicleta,
e usam esse tempo para fazer uma prática corporal pensando na saúde. Outros estão pensando no treinamento. E algum faz essa prática porque não tem dinheiro para pegar um ônibus. Então nós temos que entender por que essas pessoas estão fazendo, como ajudar as pessoas nessa compreensão do movimento relacionado aos deslocamentos. No trabalho, idem. Né, tem pessoas que trabalham sentadas horas e horas. Então, se eu trabalho sentado horas e horas, o meu corpo necessita de uma carga diária de movimento. Ao entender que eu passo no trabalho muito tempo sem uma atividade motora, como é que eu posso organizar na minha vida cotidiana pausas que eu possa fazer para relacionada ao movimento, para poder movimentar durante essa grande jornada que eu tenho, da característica do meu trabalho que é sentado, ou o contrário, alguém que passa muito tempo trabalhando com a questão motora intensa, né, como é que se recupera no seu tempo livre ou no seu tempo doméstico, assim como também nas tarefas domésticas, né? Então, como é que eu organizo a parte motora dentro das minhas tarefas domésticas?